promessas Ele tem ainda para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, fique de pé e aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia, Senhor, glória, glória ao teu nome, aleluia. Queria que você abrisse, pode tomar o seu lugar, abrisse lá em Gênesis capítulo 12. Nós continuaremos esse mês, temos feito isso desde o começo do ano, falando um pouco sobre Abraão. Capítulo 12, verso 1, ali Abraão tem uma palavra da parte de Deus, e o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o seu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga glória a Deus. Através dessa palavra de Abraão, o tema dessa noite é: abençoarei aqueles que te abençoarem. Sabe que você é uma bênção do Senhor, amém? Saiba que a sua vida é uma bênção, e aqueles que têm colocado e praticado essa fé no seu coração, sabendo que a importância de ter a bênção sobre a nossa vida, mas também tem uma carga de responsabilidade, também da parte de Abraão. E quando Abraão sai da sua terra, deixa aquilo que era mais importante da sua vida, ele teve algumas trajetórias que não era bem para ser daquela forma que Abraão conduziu. Então ele teve que moldar a sua vida por um longo período. Ele teve que transformar a sua vida, entender que Deus estava no controle da sua vida. E isso, querido, trouxe alguns anos para que ele pudesse receber a promessa de Deus. Deus sempre estaria com ele, Deus abençoou a sua vida grandemente, houve uma palavra de Deus ao seu coração, mesmo quando ele chegou em terrenos inimigos, Deus estava com ele ali, a sua vida era uma bênção, a sua vida já estava abençoada. E quando nós levamos esse coração, querido, a entender que a bênção está sobre a nossa vida, há um posicionamento da nossa parte. E Abraão teve que entender o seu posicionamento em Deus. Ele sabia da resposta, ele sabia da palavra, ele tinha um compromisso de caminhar debaixo da santidade, ele tinha um compromisso de obedecer aos mandamentos do Senhor, mas ele tinha algumas dúvidas ainda na sua vida que precisava praticar. E nessa noite nós vamos aprender um pouco como praticar isso no dia a dia. Como praticar a fé. Nós entendemos que a palavra do Senhor, e principalmente Paulo fala sobre isso, que a fé é por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por se colocar a sua vida sendo guiada pelo Espírito Santo, confiando, trazendo uma confiança. Hebreus diz que a fé é a certeza. A fé traz algo ao nosso coração que demonstra o que nós precisamos ter para caminhar em fé. Caminhar na certeza, caminhar no objetivo que Deus tem para nós, naquilo em que nós chamamos aquilo que não está acontecendo como se já aconteceu. A nossa oração, a nossa prática, a certeza da fé do dia a dia, ela tem que ser demonstrada dessa forma, dessa maneira, aonde nós caminhamos e temos já a resposta. Talvez não aconteceu, e de fato isso é fé. É fé mesmo que não aconteceu, mas nós já estamos olhando para aquilo, já estamos desfrutando daquilo. De que maneira? No dia a dia isso se fala como paz, como refrigério no nosso coração. O que é incerteza? A incerteza é a aflição, a incerteza é o domínio do inimigo de colocar preocupações na nossa mente. A incerteza
certeza. A certeza gera dentro de nós aquilo que Deus já falou vai acontecer. Já disse para nós, a promessa está feita. Já falei para você, você será abençoado. E essa bênção já está sobre a nossa vida, Ele não vai voltar atrás. Mesmo pelo aquilo que nós somos. Mesmo que Abraão, como exemplo, deu para nós e não deixou oculto isso na nossa vida, que a sua trajetória não foi marcada pelo erro, e porque Deus quis trazer uma condenação para a vida de Abraão. Ao contrário, Ele muda na trajetória de Abraão para Abraão agora, e fala assim: eu te dou um novo nome, mas confirma a promessa de Deus. A cada passo que ele vai caminhando, ele vai exercendo no seu dia a dia o compromisso de ouvir, de estar com Deus, de ter a palavra de Deus. Quando você olha um pouquinho mais à frente, você vai ver que o povo está saindo, e talvez isso seja uma marca muito existente do que é a escravidão. Moisés está conduzindo o povo na saída do Egito, e aqueles homens, Êxodo 16, versículo 3 e 4, eles começam a murmurar agora. Olha o que Deus faz, Ele tira o povo da escravidão, mas a escravidão não tinha saído do povo ainda, a escravidão estava nele ainda, eles estavam vivendo como escravos ainda. E olha o que a palavra diz, eu vou ler aqui que fica mais perto para mim. Êxodo, capítulo 16, versículo 3 e 4. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia, e eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. Quando Abrão sai da terra de Ur dos caldeus, ele tem uma palavra: vai sozinho, meu filho, você e a tua casa. Deus aqui já sabe que o povo, ele estava murmurando agora. Então Deus traz uma sentença para o povo agora, dizendo assim: vamos ver se esse povo anda na minha lei. Agora Deus, ele começa a olhar para a humanidade e colocando o povo à prova, trazendo o povo para entender: há uma bênção sobre a minha vida, eu darei um mantimento, eu tirei vocês de lá, e eu vou trazer vocês para a terra prometida, mas eu vou continuar abençoando a vida de vocês. Não é porque o povo está murmurando que Deus falou assim: eu vou pesar a mão sobre esse povo. Ao contrário, Ele falou assim: não, eu quero ver se eles praticam a minha lei. E a lei daquela época para os judeus, e até os dias de hoje, é uma lei muito importante para eles. Eles seguem, tem muitos judeus ainda que seguem ainda a lei judaica ainda, na época do Velho Testamento. Eles seguem à risca. É um povo que nasceu lá, é um povo que está sendo conduzido por aquela mensagem de Moisés. Porém, quando você olha para a tua vida hoje, e você fala assim: eu já sou uma pessoa abençoada. Quem é abençoado aqui nessa noite? Eu creio que todos nós que estamos aqui já é um povo abençoado por Deus. Nós temos a bênção do Senhor. Mas a pergunta que geralmente nós fazemos ao nosso coração: será que eu sigo de fato os princípios do Senhor para a minha vida na era em que nós chamamos graça? Será que de fato eu tenho conduzido a minha vida segundo as promessas de Deus que Ele já tem feito ao meu favor? E às vezes, querido, essa palavra, ela traz uma curiosidade ao nosso coração. Será que de fato eu sigo?
Será que de fato Deus tem prazer no que eu faço? Será que de fato Deus tem prazer em colocar eu na sua agenda, a nossa vida na agenda dele? Será que ele se esconderia, se ele estaria preocupado, se as palavras que saem do nosso coração realmente condiz a Deus? Se o meu coração está próximo verdadeiramente do Senhor, ou eu só preciso da bênção? Porque, queridos, aqui era o que o povo estava fazendo. Abraão, ele errou de fato, mas Deus já havia abençoado ele, e de fato ele foi pai de muitas nações. Mas aqui, perante Moisés, o povo já começa a ter uma condição um pouco maior. Quando Deus fala com um é uma coisa, mas quando Deus fala com a multidão parece ser mais difícil controlar. E essa história de que a voz do povo é a voz de Deus, isso daí é uma mentira do diabo. Isso daí não vem de Deus. Isso daí é o que o povo diz lá fora. Então a multidão não pode ganhar o nosso coração daquilo que Deus está falando conosco. Os outros fazem e eu também faço. Não, isso está errado diante de Deus. E aqui o povo murmura, o povo começa a trazer palavras pesadas diante de Deus. Era melhor, porque quando eu estava junto da panela, segundo a versão aqui, junto da carne, eu tinha mantimento, tinha pão na minha mesa, e agora traz nós para o deserto para morrer aqui. E de fato Deus não queria matar ninguém, Deus queria abençoar. Deus queria trazer a bênção para o povo, queria tirar o povo da escravidão, queria tirar o povo da opressão, queria tirar o povo, querido, da maldição que eles mesmos se instalaram, porque não buscavam a Deus. E quando o povo começa a clamar pela justiça de Deus, Deus envia Moisés. Não foi por acaso, Deus estava esperando uma resposta do povo de Deus. Deus estava esperando uma palavra do povo de Deus. E quando eles têm a oportunidade, a primeira pedra de tropeço depois que eles entram do deserto é falando isso para Deus. E querido, se você ler essa mensagem, você vai ver que o povo é tão ganancioso que Deus fala assim, ó, pegue a sua porção para cada dia. Teve israelita naquela época que guardou para o dia seguinte, o pão apodreceu, não precisava. Deus ia dar para o dia seguinte. Mas a ganância do povo, a preocupação do povo de ter a bênção, de ter aquela posição, de ter as coisas, parecia que era maior do que o que vinha da parte do céu, porque chovia pão do céu para o povo colher. Então, tem pessoas, querido, tem corações, tem sentimentos na vida de uma pessoa que Deus só fala quando tem uma bênção. A minha resposta foi atendida, aconteceu a bênção, aconteceu algo, e Deus não está falando dessa forma, porque Deus também tinha que tratar o povo. Então vamos ver quem segue as minhas leis e os meus mandamentos. Ter a provisão não era sinal que Deus estava somente através da bênção aprovando o que o povo estava fazendo, que aquelas pessoas estavam vivendo naquele momento, mas era o seu coração que era mais importante, era a sua vida. Quando Deus fala assim, eu te abençoarei aqueles que te abençoarem, é porque a bênção, querido, não está nas coisas, a bênção está na nossa vida. E quando nós olhamos para a bênção do Senhor, por que acontece? Porque quando você coloca a mão, porque quando você ora, porque quando você coloca o seu joelho no chão, a dependência de Deus era diária, era para dizer, eu sou Senhor da vida de vocês, e não vocês mesmos Senhor da vida de vocês. É eu que sou o Senhor, é eu que aprovo as coisas, é eu que faço com que o milagre aconteça. Não há ganância de querer manipular ou querer colocar sua confiança na sua própria vida, na sua própria mão, naquilo que estava ali colocando e dependendo de Deus. Mateus 22:37, Jesus agora
falando sobre a vida de Jesus, Jesus responde da seguinte forma: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Vamos lá, ele diz assim: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Porque o coração vem em primeiro lugar, querido. Porque o coração é onde está armazenado ali na nossa vida as coisas de Deus, as coisas do Senhor ao nosso coração. Sabe quando você manda uma mensagem de carinho para uma pessoa e você coloca um coraçãozinho no final? É porque aquele coração traz algo muito importante para aquela pessoa. Você está dizendo que você o ama, que você tem ali uma estima por aquela pessoa. Você está tratando o teu coração. Agora, querido, por que Deus fala assim, ó, de toda a sua alma? Porque a alma, querido, ela precisa ser tratada todo o tempo. E eu vou dizer, a alma precisa tomar uma surra às vezes cada manhã, porque a palavra diz assim, ó: e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A tua alma precisa tomar uma surra a cada manhã, precisa apanhar, precisa falar: não, alma, não é assim não. Não é essa palavra que você tem que dar, não é esse coração que você tem que ter, não é essa resposta que você vai dar. Segura aí, segura, meu filho, segura, porque eu tenho coisas boas para a tua vida. Ame ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma. Então ele fala assim, ó, a tua alma também é importante. Diga assim: a minha alma é muito importante para Deus. A tua alma, querida, é muito importante para Deus aqui na terra. Você precisa, como eu, ser tratado por Deus pela alma. Mas ele fala assim, agora ele aperta um pouco mais, ele fala assim: de todo o seu entendimento. Sabe por quê, queridos? Porque a tua memória, aquilo que você tem de compreensão, aquilo que traz entendimento sobre a sua vida, é fácil nós entendermos uma coisa quando você está conversando. Você não está entendendo aquele assunto e a pessoa detalha o assunto, fala assim: ó, é por esse motivo, por essa situação, por essa causa. Aí você fala assim: entendi, agora eu entendi. Isso se chama entendimento. Porque às vezes nós escutamos coisas, mas o entendimento não entra. Eu não tenho entendimento daquilo lá. Entra por aqui e sai por ali. Por quê? Porque eu não me concentrei em entender. Porque eu não tive prazer o que o Senhor falou para aquele povo lá no deserto. Vamos ver se eles entendem a minha lei e caminham nela. Entender a lei, quando você entende a lei, por exemplo, é muito prático nós entendermos a lei de trânsito. Sim ou não? Você que dirige. Você está indo naquela estrada, aí tem uma bola, né, um círculo vermelho e um número estampado bem grande, né, dizendo que naquela estrada você tem que andar 100 por hora. E aí um pouquinho mais para frente tem uma placa branca escrito de preto, escrito assim, ó: fiscalização eletrônica. Aí você fala assim: não precisa ninguém estar na rua, o pessoal já está me vigiando. Se eu avançar aquela velocidade, e uma coisa que você talvez não conheça se chama radar. Talvez você não conhece, né? Porque você passa tão rápido por ele, você não percebe que ele existe. Se chama radar, aí vem uma, né? E você comete uma infração. Qual é a penalidade? Se chama multa. Mas a multa, ela tem um significado: gastar dinheiro. Pagar a multa agora, porque se você não pagar a multa, você vai ter problema depois, no futuro. Deus está falando o seguinte, que o entendimento é isso. Por que você não vai infringir isso? Para você não ser multado. Por que o entendimento é muito importante na nossa caminhada de fé no dia a dia? Porque isso traz um valor ao nosso coração. Ele explica para nós o seguinte, ó: se você não caminha na fé, não caminha na certeza, não caminha ali na convicção do teu coração, tudo que você titubear na sua vida, deixar de lado ou nem levar em consideração, você sabe que você tem a penalidade. Não é que Deus não vai te abençoar, porque eu já sou abençoado.
A bênção está sobre a minha vida. Eu só vou retardar aquilo que eu deveria receber antes. Eu vou caminhar um pouquinho mais. Eu vou ter que esperar um pouquinho mais da parte de Deus sobre a minha vida, porque eu tenho que ter o entendimento. Então Jesus fala isso: ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ele fala para que o completo seja sobre a sua vida, para que a sua vida caminhe diante de uma proteção da parte de Deus. Então, quando eu caminho com Deus e faço a minha oração, e talvez eu olho para aquilo que eu tenho olhado para Deus, colocado a minha vida diante do altar e não recebo, é porque quem está em falha? Deus ou eu? E eu tenho que confiar em Deus. Então Deus não quer o nosso mal, Ele já nos abençoou. A palavra diz que Ele já nos escolheu no ventre materno. Você, ao chegar nessa terra, ser gerado no ventre materno, você já é um escolhido por Deus. Mas agora você tem que ter o entendimento da palavra. Não adianta nós ficarmos assim: hoje eu tenho a bênção, amanhã eu tenho a bênção. Aí o dia que eu não tenho a bênção, eu deixo de caminhar com o Senhor. Não estão me ajudando, porque o entendimento é isso. Ninguém me ajuda, ninguém olha para mim. Não, mas você já tem olhado para o Senhor, a trajetória da sua vida? Porque a busca, querido, é essa confiança que nós temos de colocar a nossa vida em Deus. Romanos 4, versículo 1 ao 4. Se você puder abrir junto comigo lá. Paulo, em Romanos, ele trata muitas coisas referente à fé que temos. Ele trata e fala sobre a vida de Abraão. E ele diz assim, que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Ele faz uma pergunta aqui: o que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus, pois o que diz as Escrituras, ele diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Olha, querido, quando você olha para que na menção de Paulo, do apóstolo Paulo, falando sobre a vida de Abraão, se ele olhar para o homem da carne, que é o que muitas pessoas talvez colocam o olhar na carne da pessoa, na vida da pessoa, e não olha pelo sentimento do Espírito, daquilo que ele é, daquilo que ele se coloca diante de Deus, daquilo que ele faz. Eu gosto muito de lembrar sobre a vida de Davi. Davi é ungido rei, mas Saul tem problema espiritual. Ele quer a morte de Davi. Mas Davi, ele olha para Deus e fala assim: como posso ir contra o ungido do Senhor? Ele não está olhando para a carne do que Saul estava fazendo contra a sua vida. Ele estava olhando para o mundo espiritual, quem ele era em Deus. Ele também foi escolhido por Deus, se desviou, caiu nos seus preceitos, caiu nas suas falhas, talvez faltou entendimento, porém, ele não olhava para o homem, ele olhava para aquilo que Deus tinha constituído sobre a vida da pessoa. E por que Davi teve tantas bênçãos sobre a sua vida? Porque a palavra de Deus diz que Davi foi escolhido, querido, não pelo mérito de que ele seria um grande rei. Davi foi escolhido por tantos salmos que ele escreveu em lutas, em batalhas no campo. Ele já vivia com Deus e caminhava com Deus. Ele já tinha a trajetória da sua vida sendo abençoado, distante, ninguém estava vendo.
Ele não era a vitrine, ele não era o espelho, ele não era nada. E isso quebra um dos paradigmas que nós temos dentro do nosso coração. Que as pessoas pensam que aquele que está sendo abençoado, mas tal pessoa só olha para ele, mas tal pessoa só pensa nele. Mas Deus não pensa dessa forma. Você quer ser lembrado por homens ou lembrado por Deus? Você quer ser lembrado por pessoas aqui na terra ou lembrado por Deus diante da tua necessidade, da tua oração? Então isso mostra a confiança que Davi tinha em Deus, não por causa da possibilidade de ser rei, mas da possibilidade de ser um servo do Senhor, em obedecer os seus mandamentos, obedecer a sua palavra. E isso trazia fome a cada dia mais que ele se lembrava. Olha o que está em Salmos capítulo 20, versículo 7, nessa confiança que ele caminhava com Deus, diz assim, uns confiam em carros de guerra, outros em seus cavalos, nós porém invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Pode ser que aquele tempo, querido, por que o salmista lembra carros de guerra? Porque o exército de Israel saía a pé. Os outros reinos que se constituíram reis antes, criaram palácios, criaram tropas de exército, porém Israel ficou um pouco para trás, porque começou com juízes, né? Samuel foi o primeiro deles, depois foram outros juízes, Eli foi o primeiro, depois foram outros juízes. Então, quando você olha para a palavra de Deus, o exército de Israel ficou desprotegido. O salmista lembra os carros de guerra, porque era muito mais fácil. Tem uns que confiam nesses carros, porque quando você olha para o inimigo, eles já tinham cavalos, eles já tinham carros de guerra. O Egito já tinha, em outras nações já existiam já uma tropa bem preparada. Mas a palavra, o salmista lembra assim: mas se nós invocarmos o nome do Senhor, teremos a vitória de Deus sobre as nossas vidas. Então, querido, aquilo que está em nós é mais poderoso do que aquilo que está no mundo. A bênção do Senhor está dentro de você. A bênção do Senhor já está na sua vida. Quando você olha para Deus e fala assim: por que eu não devo fazer essas coisas? É porque Deus, o Espírito Santo, é Ele que está conduzindo, é Ele que está ministrando no teu coração. Agora, para a igreja de Filipos, Paulo fala lá em Filipenses capítulo 3, que também é muito importante nós recordarmos, versículo 4. Ele mostra também que nós não devemos confiar na nossa carne. Olha o que diz: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Sabe o que Davi fala? Ele fala assim: a lei de Deus na minha vida é muito importante. Talvez ele era muito severo, perseguidor dos crentes, dos cristãos, porque ele tinha como conhecimento. Mas lembra, ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Faltou entendimento para Paulo. Então ele tinha no seu coração a lei de Deus, na sua alma ele fazia de tudo, mas ele não entendia. Até que um dia Jesus falou assim: esse daí vai ser sensacional, vai ser um dos apóstolos principais da igreja do Senhor. Vão tentar constituir o outro, mas eu já tenho um reservado, como Davi no meio do campo. Eu já tenho preparado Paulo para essa grande obra. Na verdade é Saulo, mas Saulo não dá, né? Vamos colocar Paulo, menor de todos agora, para que ele possa ser o grande de todos os outros que está à sua volta. E sabe quem foi Paulo, querido? O que pregou o evangelho em 3 continentes.
Sabe o que foi Paulo? Foi o que fundou mais igrejas. Sabe quem foi Paulo? Foi aquele que constituiu mais discípulos. E sabe quem é Paulo até os dias de hoje? Ele motiva eu e você a caminhar em fé em nome de Jesus. Ele traz uma palavra ao nosso coração que leva as nossas vidas a ter a compreensão de que Paulo, ele verdadeiramente era severo nas suas palavras, porém integridade, ele era irrepreensível diante de Deus. Ele não questionava a sua fé, ele trabalhava. Lembra o naufrágio? Ele chega na ilha de Malta, lá uma cobra pica ele, lá uma serpente, porém ele nem leva em consideração. Todo mundo olhava para ele que em horas ele ia morrer, e ele, como se não tivesse acontecido nada. Aquelas pessoas daquela ilha falam assim: verdadeiramente ele é Deus. Ele fala: não, eu só sou homem, eu só sou um servo do Senhor. Porque aqueles que têm um coração de bem abençoado na sua vida, entende, ele não precisa de título, ele precisa da graça de Deus sobre a sua vida, para caminhar e ser abençoado. Então, olhe para Deus nessa noite, querido, olhe para Deus com a perspectiva de que Ele pode mudar a tua história nessa noite. Ele tem uma condição maior sobre a sua vida, porque Ele já te abençoou. Ele não vai fazer mais nada. O preço pago na cruz não vai ter outro. Não vai existir outra morte para nossa garantia. A garantia já foi entregue na cruz. A garantia já foi colocada lá. Eu não tenho ninguém nessa terra, nada que possa tirar o propósito de Deus na minha vida. Eu tenho que caminhar em fé, caminhar em autoridade. Eu tenho que caminhar com alegria no Senhor. Eu sei que Ele é a resposta, mesmo que os outros falam não, mesmo que o mundo diz não, mas o Senhor está dizendo sim para aqueles que o amam, para aqueles que o adoram, para aqueles que perseveram na sua presença, na sua palavra, e tem na sua vida a bênção. Então, querido, não olhe somente para as bênçãos dessa terra, as curas, as transformações. Olha para a eternidade, a quem você está constituindo a sua vida. Mesmo que as coisas não aconteçam da maneira que você quer, mas a salvação e a vida eterna já está proposta para aqueles que amam a Deus, para aqueles que buscam ao Senhor de todo o coração. Então, saiba, Deus já te abençoou. Diga assim: eu sou um homem ou uma mulher muito abençoado pela parte de Deus nessa noite. Dê uma salva de palmas para Jesus, querido. Aleluia! Glória a Deus. Coloque de pé. Eu queria que você se reunisse com 2, 3 aí, 4, 5, as pessoas que estão ao teu lado aí. Faz uma rodinha. Nós vamos orar. Nós vamos selar essa palavra ao nosso coração. Quero que você nessa noite, querido, possa desfrutar do amor de Deus. Ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Como Abraão já foi abençoado, e por causa da vida de Abraão, muitas pessoas foram abençoadas. Através da tua vida nessa noite, muitas famílias serão abençoadas, muitas famílias viverão. Então, comece a orar, querido, pela tua casa nessa noite. Comece a trazer a bênção do Senhor, a existência do Senhor ao teu lar. Comece a destituir agora todo principado, toda potestade que tem assolado a sua vida, que tem assolado o seu pensamento, o seu entendimento. Traga a existência do Senhor à sua vida nessa noite. Seja como Paulo, irrepreensível no poder da palavra. Na carne Paulo sabia, mas do coração ele tinha essa verdade. O entendimento caiu sobre a sua vida e ele começou a ver o mundo de uma maneira diferente. Quando nós olhamos para Abraão, ele saiu do lugar que ele estava
E Deus falou: eu constituirei. Ele tem constituído sobre a nossa vida através da cruz. Ele tem determinado essa palavra ao nosso coração, que todo principado, que toda potestade do mal, tudo aquilo que existia contra a nossa vida, através da cruz, através da morte, através ali da entrega, houve um testamento ao nosso coração, e hoje nós podemos desfrutar desta palavra pela fé, e caminhar, porque a bênção do Senhor já está sobre a nossa vida. Nós só viveremos nesta terra, e não morreremos, até o dia em que o Senhor concluir a sua obra sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Ele tem coisas maiores. Ele vai trazer salvação ao teu lar, sobre a vida do teu filho, sobre a vida do teu cônjuge, sobre a vida daqueles familiares que olham para você, que colocam o olhar na tua vida, e eles podem esperar em Cristo Jesus, porque ali a bênção está sobre a sua vida. A tua oração é poderosa, o teu clamor é poderoso, e Deus tem coisas maiores, coisas poderosas para a tua vida. Nessa noite começa a tomar posse agora, através da oração, com essa alma do Senhor sendo transformada em Cristo Jesus, com a tua vida agora cheia do entendimento e da palavra. Eu caminharei. Comece a dizer para o inimigo: eu caminharei segundo as promessas que o Senhor tem para minha casa. Eu levarei sobre a minha vida toda a palavra de bênção aos meus lábios, no meu coração, porque eu amo a Ti, Senhor. Eu amo a Tua palavra, eu deleito na Tua lei, e sei, Pai querido, que a responsabilidade que eu tenho nessa noite, Pai, é de ter uma vida íntegra, uma vida abençoada nas Tuas mãos, Senhor. Que nessa noite caia por terra todos os opressores, que nessa noite caia por terra todo valente que tem se levantado a essa casa, em nome do Senhor Jesus. Que o sangue do Cordeiro de Jesus Cristo derramado na cruz, aonde também o inimigo possa ver o sangue, e contra o sangue do Senhor nenhuma autoridade maligna nessa terra vencerá, porque o poder de Deus, a autoridade do Senhor está ali na entrega de um homem, ali na cruz do nosso Senhor, do nosso Salvador. E por isso nós temos a vida, direito à vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que você se sinta um homem, uma mulher abençoada nessa noite, a viver as promessas de Deus e a autoridade do Senhor. Levante a sua voz lá na sua casa, levante a sua voz ali diante do altar do Senhor, porque certamente o Senhor dará respostas ao teu coração. Mesmo que o salmista fale ao nosso coração nessa noite, ele venceu e nós venceremos. Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está contigo nessa noite. Se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite, querido. Abençoe a sua casa em nome de Jesus. Amém? Esse mês de maio nós temos o nosso reencontro. Então, você que ainda não fez a sua inscrição, procure o Tiago. Ele tem dado um link ali para que você faça a sua inscrição direto no nosso aplicativo do eChurch, lá da igreja. E assim você também pode cumprir o teu pagamento por ali também, e pode fazer a sua inscrição. Não temos vagas esse ano, quem chegar primeiro vai participar. Então temos somente, no geral, 80 vagas. Então
Todas as igrejas estão ali trabalhando para que você que vai participar já corra e faça a sua inscrição em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. E também no mês de junho nós temos o nosso Crentão. Então você é o nosso convidado. Ali na célula já estamos distribuindo os nossos convites. Você pode comprar por ali também. Pode abençoar ali alguém que você conheça, comprando um convite, dando àquela pessoa, falando, vá participar desse evento. Vai ser um tempo de colheita e de muita unção de Deus em nome de Jesus. Amém? Levante suas mãos para o alto. Pai querido, nós te louvamos por essa noite, Pai. Te agradecemos pelo poder da Tua palavra. Que o Senhor abençoe o retorno dos Teus filhos. Que eles possam viver essa palavra no seu coração, Pai. Eles já são abençoados. E que eles possam abençoar por onde eles colocarem a planta dos seus pés e a sua mão, Senhor. Que a unção de Deus estejam com eles. Eu oro, eu os abençoo.